Olá, gente. Meu nome é Gerson Patrocínio, sou mergulhador profissional, assistente social, autor do livro Casamento e Família Restaurando o Projeto Original e também professor de EBD e Integração Discipular. Vamos para a nossa lição de número 7 da CPAD para 18 de agosto de 2024. O tema é a deposição da Rainha Vasti e a ascensão de Esté. Então, nessa lição de hoje, cujo tema nós acabamos de ler, nós vamos ver que a deposição, no caso da rainha, ou seja, a Rainha Vasti ela foi deposta, né, ela foi retirada e foi colocada, né, em seu lugar uma jovem, talvez adolescente na época, não sei, mas foi colocado uma jovem judia chamada Esté, uma menina que não era de uma classe nobre, não veio de uma família rica, né, mas de uma família simples, e chegou ao trono, chegou a ser rainha do quarto maior império que já existiu no mundo, né, o Império Medo-Persa. Isso aí é algo tremendo, gigante. É interessante notar aqui que nesses impérios sempre houve, né, alguns casos assim interessantes, que houve a ascensão do povo judeu ao cargo de liderança. E é interessante notar que essas pessoas chegaram a esse posto de liderança porque foi o próprio Deus que colocou essas pessoas lá, tá? Nós vamos ter, por exemplo, o caso de José. José, quando ele foi para o Egito, ele se torna, de algum tempo depois, ele veio a se tornar o segundo homem mais importante e mais respeitado daquela época. Também, aqui nós estamos, no caso de Esté, no Império Medo-Persa. O Império Medo-Persa, ele venceu, né, tinha vencido aí o Império da Babilônia. E no Império da Babilônia, você lembra que também Daniel chegou ao cargo de governador, de uma pessoa muito importante, recebeu um cargo muito importante também ali no Império da Babilônia. Então nós vemos que é possível também que outros cargos tenham sido ocupados por judeus nesses impérios, ok? Então é muito importante a gente perceber aqui que no caso de Esté, teve o caso de Daniel, teve o caso também de José, que foram pessoas que chegaram a ascender ao trono desses impérios. Lembrando que na época de José, o Egito era a maior potência daquele período. Podemos até dizer que exercia um certo, era um pequeno império, na verdade. Então era o país mais importante, mais rico e mais próspero da época de José. O país mais influente, podemos dizer, do planeta. E José, ele chegou a ser o segundo homem mais importante desse, ou daquele império, daquele país de então. Okay? O texto áureo diz, antes da maior graça. Portanto, diz Deus, resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Interessante aqui que, geralmente, no texto áureo, que é o texto de ouro, que é um texto principal, geralmente ele é tirado do livro que se está estudando. Mas esse texto áureo aqui foi tirado da Epístola de Tiago, capítulo 4, versículo 6, que diz, antes da maior graça. Portanto, diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. É interessante aqui que está falando o texto, que Deus ele resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. É importante destacar aqui que aqui o texto não está dizendo, né, no caso aqui colocando a Rainha Vasti como uma pessoa soberba e colocando Esté como humilde. Ou podemos até ter a Esté como humilde, óbvio. Mas não podemos denotar soberba a Vasti somente porque ela não quis, né, ela não aceitou o chamado do rei para se apresentar quando foi chamada. Mas aqui vamos destacar esse texto como a parte na qual fala da humildade. Deus gosta de um coração humilde. Certamente, o coração de Esté era um coração humilde. A Bíblia retrata, essa revista retrata o coração de Ruth como um coração de uma pessoa humilde. Todas as escrituras, elas, às vezes quando lemos as escrituras, quando se trata dessa questão, nós vemos várias passagens bíblicas onde você vê Deus, ou a Bíblia Sagrada, exaltando a humildade. É interessante que no grande e mais poderoso sermão que já ouvi na terra, é o Sermão do Monte proferido por Jesus, no capítulo 5, no versículo 1 de Mateus, você vai ver que Jesus Cristo, no seu primeiro versículo, vai dizer, bem-aventurado os humildes de coração. No capítulo 11 de Mateus, no versículo 29, o próprio Jesus se coloca como uma pessoa humilde. E ele mesmo diz nesse versículo, vinde e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. O apóstolo Paulo, no capítulo de número 2, no versículo de número 5 em diante, ele traz também, ele pede para os irmãos prosseguirem na humildade e dá o grande exemplo de Jesus Cristo, no sentido dessa humildade, demonstrando que Jesus Cristo, ele estava no seu trono e ele habitou, mesmo ele sendo Deus, ele habitou entre os homens. Jesus, como você sabe, ele sentava à mesa com prostitutas, ele sentava à mesa com fariseus, ele sentava à mesa com com publicanos, com todo tipo de pessoas. Jesus, ele sabia lidar com todos os tipos de pessoas.
Isso é uma das coisas que mais caracteriza a humildade de Jesus, é que ele não dispensava ninguém. Ele não desprezava ninguém. Todas as pessoas que se aproximavam de Jesus, ele estava de braços abertos. As pessoas tinham essa liberdade de se aproximar do maior mestre, do maior homem que já existiu na face da terra, que já caminhou na face da terra. As pessoas tinham, por mais pobre, por mais simples que ela tivesse, que ela fosse, ela tinha essa liberdade, porque o próprio Jesus, ele não imbuía valores às pessoas pela aparência, pelo o seu grau de escolaridade, pela sua ciência, pela sua sabedoria, pela sua classe social. Infelizmente, isso acontece dentro da igreja, com muitos de nós, muitas pessoas. Inclusive, muitas pessoas, elas se afastam da igreja porque se sentem, né, discriminadas. Outras, por exemplo, eu já vivi vários exemplos, né, algumas situações, e não estou falando assim de pessoas, eu já fui discriminado por pessoas até mais pobres do que eu. É interessante isso, né, mas é verdade. Verdade. Eu já fui discriminado dentro da igreja por pessoas mais pobres do que eu. Isso é lamentável, isso é triste, isso é acepção. Deus não gosta disso, Deus não está nisso. E o grande desafio para nós é justamente seguir o exemplo de Jesus. Porque o próprio apóstolo, na passagem que eu citei, já está aqui, até aqui, no versículo Filipenses, capítulo 2, versículo 5, diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus também o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Então, você vê um grande aí exemplo de Jesus Cristo, e você vai ver a ação de Deus sobre Jesus. O exaltou, ele deu um nome que é sobre todo o nome. Isso aí responde essa questão. Mas Deus resiste aos soberbos, mas dá graças ao humilde. Quanto mais você é humilde, mais Deus investe na sua vida. Não é à toa que José chegou como um segundo homem mais poderoso, até da face da terra, daquele período que ele viveu. Esther se tornou a segunda pessoa também mais poderosa da terra, no período que ele viveu. Daniel, que exemplo maravilhoso de humildade, de servo de Deus, chegou à posição de um dos homens também mais poderosos no governo, ou melhor, no império da Babilônia. Então é muito interessante você notar que as pessoas que Deus ele tem colocado mesmo, pelo menos que nós temos visto, na posição de liderança para governar, são pessoas humildes. Então, meu irmão, olhe para dentro de você mesmo. Se você realmente você é homem, mulher, jovem, adolescente, observe para dentro de você se você tem esse coração humilde, sabe? O que precisa melhorar? Saiba que Deus, ele ama o coração humilde. Vamos lá, introdução. Deus estabeleceu princípios imutáveis pelos quais governa a todos os povos, independente da cultura, época e lugar. Então o que acontece? O que nós vemos aqui? Deus, ele estabeleceu princípios imutáveis. E ele governa por esses princípios. São princípios que Deus estabeleceu e ele próprio segue esse princípio. É interessante isso. Tá? O texto foi muito rico, essa introdução que o autor fez. E Deus estabeleceu princípios imutáveis. Ou seja, princípios que ele mesmo segue. São princípios imutáveis, significa que nunca muda. É imutável. Não tem para que mudar, é o certo, não vai mudar nunca. Não vai mudar nunca, é o certo. E Deus, ele colocou esses princípios, ele segue esses princípios, e ele quer que nós sigamos esses princípios. É simples assim. Não é por força nem por violência. Desde o momento, óbvio, que você se torna uma pessoa cristã, que você se entrega a Deus, você tem que buscar viver dentro dos princípios de Deus. Ah, mas é por obrigação? Não. Não é pela obrigação, não. É pelo certo. É pelo certo. E é por você, uma das coisas que eu escrevi no meu livro, Casamento, Família, Restaurando o Projeto Original, é que a vontade de Deus é que você, não é que você siga os mandamentos simplesmente por seguir. É muito importante para Deus que você consiga enxergar o valor desses princípios. E muita gente não sabe o que é princípios. Então eu vou explicar aqui, ok? Explicar o que significa princípios. Princípios são ensinos fundamentais. São marcos, são fundamentos, são pilares, ok? Vamos lá, no mundo tem milhões de ensinos em relação à moral, aos bons costumes e etc e tal. Certo? Ao caráter e por aí vai. Mas existem princípios que são fundamentais. E todos os outros ensinos, por exemplo, a Bíblia tem ensinos fundamentais. E todos os outros ensinos, eles emanam desses princípios. Então podemos citar um dos princípios fundamentais das Escrituras, por exemplo, no Decálogo, você tem ali honrará pai e mãe. Isso é um princípio bíblico. Ok? Você tem Gênesis 2, versículo 2, versículo 24. Ambos serão uma só carne.
Isso aí são princípios, é imutável. Ou seja, imutável significa que não muda em tempo nenhum. São leis que Deus estabeleceu que devem prosseguir, por exemplo, no caso do casamento, devem nortear o casamento, os casamentos de geração em geração. Ou seja, eu estou aqui nesse tempo, daqui a pouco eu vou passar, eu vou morrer. Mas tem uma coisa que vai permanecer para sempre, são os princípios de Deus. Os princípios que Deus estabeleceu é para eu viver. E o princípio e a outra geração que nos substituir, não terá outros princípios para ela. Elas terão que viver, tem que viver dentro desse princípio. Quando você vê lá Gênesis 2:24, nem tudo vai estar escancarado, gente. E aí ó, a gente precisa de mentalidade, a gente precisa de raciocínio, precisa refletir, precisa pensar. Quando você está falando, quando você está raciocinando ali sobre uma só carne, por exemplo, é um princípio que fala de quê? Fala de amor, fala de fidelidade, fala de compromisso, fala de comprometimento. Então, é um princípio que engloba todos os outros, que faz toda uma amarração ali, que une, que converge, que estão em consonância. Então, um casal, um exemplo, um casal que anda em conflitos, por exemplo, tá fora dos princípios, tá? Conforme Gênesis 12, tá? É uma só carne, você está sendo uma só carne? Não. Casal que está vivendo em adultério, tá? O homem ou a mulher, tá dentro do princípio do casamento? Não. Então, são exemplos, ok? Honrar a pai e mãe. Respeitar, esse princípio de honrar é muito forte. É interessante que Deus conseguiu trazer uma síntese, né? Da forma como ele quer que os filhos tratem seus pais. E essa síntese é muito interessante, porque é uma síntese que, se você for estudar, é muito rico, tem muitas coisas assim englobradas isso aí. Tá? Então, honrar a pai e mãe. Quando você vê, por exemplo, um filho gritando com o pai, gritando com a mãe, já está fora, está honrando? Não. Então tá o quê? Fora do princípio. Olha como é que você pode usar a expressão honrar a pai e mãe, como é que foi rico, né? A forma como Deus ele faz essa síntese do tratamento que ele almeja que o filho tenha com os seus pais. Honrará pai e mãe. Aí você vê, o filho gritou com a mãe, opa, o próprio pai tem que calma aí. O interessante é notar que os próprios pais, nesse caso, eles estão abrindo mão dos princípios, gente. Os pais, eles estão abrindo mão dos princípios de Deus. Está errado, estão em pecado. Porque o texto deixa claro, os princípios de Deus são imutáveis. Isso não quer dizer somente que os filhos devem honrar os pais e mães, mas os pais devem ensinar para os seus filhos quais são esses princípios. E quando os filhos estiverem fora desse princípio, você não está me honrando, como diz as Escrituras. Honrar pai e mãe. Você não pode gritar comigo. Está errado. Por mais que eu venha errar, eu sou seu pai, eu sou sua mãe. Então, são princípios imutáveis e você não deve abrir mão. E quando você deixa de ensinar, de transmitir, de exigir que os seus filhos honrem com esses princípios, te honrem, você certamente também está cometendo um pecado. Então, aí nesse texto, ainda na introdução, vai dizer que nesta lição, uma das coisas que ele quer contrastar é a obediência, né, de Esther, a jovem Esther, o comportamento obediente de Esther contra ou versus o comportamento desobediente, né, da rainha Vasta, ok? Então vamos ver esse contraste aqui. Vamos lá para o tópico 1, que diz o seguinte, tópico 1 diz, o banquete de Assuero e a recusa de Vasti, o rei Assuero, né? Subtópico 1, o rei Assuero. Nesse tópico aqui vai falar, no caso, sobre o rei Assuero. Primeiramente vai destacar nesse subtópico 1 a pessoa do rei Assuero. Quem foi Assuero? Assuero, ele reinou de 486 a 420, primeira coisa, né? A 465. Vai destacar então aqui o período do reinado de Assuero. Foi apenas de 20 anos. Interessante isso, se você notar. No caso aqui, o rei Assuero teve o primeiro vamos dizer, não um rei, né? O imperador. O primeiro imperador do Medo-Persa, o primeiro imperador desse império, foi Ciro, né? Ciro o Grande. Foi Ciro o Grande. No caso aqui, nós já estamos, Assuero já está sendo o quarto imperador. Ok? Se eu não estou enganado, depois de Ciro o Grande foi Cambises, depois de Cambises foi Dário, e depois de Dário vem Assuero. E você observa que esses homens, esses imperadores, eu, assim, não fiz um exame detalhado da história, qual foram a causa das suas mortes, mas eles viveram realmente muito pouco, né? E quando data, assim, do final do seu império, geralmente no final do império é porque o imperador morreu. Às vezes há caso, né, de ter um corregente, etc e tal, do filho seu corregente, mas não é o caso desses imperadores. Eles realmente morreram nesse ano, no final do seu mandato, ou seja, do seu período, né, de governo. No caso aqui, no caso do rei Assuero, 486, né, 465, deu apenas, né, 20 anos. Eu acho interessante notar aqui, o que eu queria destacar é que, olha só o tempo de imperador. 20 anos apenas. 20 anos. Ciro, o Grande, o primeiro imperador, foi o que mais, até esse quarto, foi o que mais reinou. Reinou por 30 anos. No caso aqui, de Assuero, reinou 20 anos. Mas é muito pouco. Muito pouco. Aí eu fico olhando a nossa vida. Gente, como a nossa vida é curta. O que é 20 anos?
Como passa rápido 20 anos. Em 20 anos ele morreu, assumiu o governo, e em 20 anos ele morreu. O império em 20 anos ele morreu. Então, o que eu quero destacar aqui, como você está vivendo a sua vida? Como está sendo o seu governo? Como você está governando na sua casa? Como você está no papel de esposo, no papel de obreiro, no papel de filha, no papel não sei, na sua vida aí, como está sendo a sua vida? Será que você está aproveitando a sua vida da melhor forma possível? Será que você está fazendo tudo que veio à sua mão, tudo aquilo que você pôde fazer, o que você pode fazer? Será que você está dando o melhor? A vida vai passar, daqui a pouco a gente vai passar, foi 20 anos, ele governou 20 anos, daqui a pouco ele morreu. Ou seja, a morte veio ao encontro dele, será que ele queria morrer? Não, mas a morte veio ao encontro dele. E a gente, nós estamos indo ao encontro da morte, sabe? Ou muitos de nós vamos ter uma doença, vão ficar pelo meio do caminho. Infelizmente, muitos de nós a gente sabe que vai acontecer, eu estou dando um contexto geral, sabe, da população. Vai acontecer um atropelamento, vai acontecer uma queda, vai acontecer isso, vai acontecer isso. Gente, a gente vai passar. Eu acho que essa lição, eu queria trazer essa reflexão, tá? Gostaria muito dessa reflexão, porque não é para trazer um vazio, sabe, na sua vida, não é para trazer uma desesperança, não. Viva, ame as pessoas o máximo que você puder, se dedique a elas, dê atenção, sabe? Visite os seus amigos que você há muito tempo não visita, ligue para os parentes que você já tem um tempo que você não liga, vá atrás daquelas pessoas que você sabe que te ama, que gosta de você e você, no seu dia a dia, na sua correria, você tem deixado de lado. Dê atenção para as pessoas, porque a vida passa. E uma das coisas que Salomão, lá em Eclesiastes, no capítulo de número... Eclesiastes, aqui no capítulo de número 12, no versículo 1, é interessante que ele diz assim, ó: lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham maus dias e chegue os anos, dos quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento. É interessante que uma das coisas que ele vai falar aqui é que o jovem, nesse capítulo, depois você lê esse capítulo todo, capítulo 12 de Eclesiastes, ele vai dizer, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Lembra-te do teu Criador enquanto você tiver vida. Tem pessoas que, né, na medida que os anos passam, vai se esquecendo do seu Criador. Na medida que os anos passam, a gente vai estar indo em contra a morte. Se a gente não morrer, uma hora ou outra a gente vai partir, a gente não sabe qual a hora. Por isso que a gente tem que lembrar do nosso Criador, do nosso Pai, daquele que verdadeiro nos ama todos os dias de nossas vidas. Todos os dias das nossas vidas. E ele vai dizer aqui, ainda nesse capítulo 12, que ele vai dizer, olha, goza a vida, seja feliz no que você faz, recreia o seu coração, mas saiba que tudo trará a Deus a juízo. Então, eu estou falando de um grande homem aqui, que falou, o rei Salomão, que ele deixou esses ensinos aqui nos últimos anos da sua vida, porque ele já estava na velhice. E aí ele olhou para tudo assim, quem sabe ele sentiu aquele vazio, porque um dia também ele se afastou o seu coração de Deus e se tornou mundano, voltou para, né, se reconciliou com Deus depois, mas o grande sábio, o grande rei, ele vai dizer assim, ele vai dizer isso, tá ok? Então, outro fato aqui importante, que eu quero destacar aqui, que vai destacar aqui no caso do Açoeiro, que ele fez fez uma festa que durou 180 dias. Qual era o propósito dessa festa? O propósito dessa festa era mostrar a grandiosidade, ok? A grandiosidade para os príncipes, né? Para os líderes da província, os governadores que ele tinha colocado em sua posição, tá? Então, o que acontece? Essa recepção durou 180 dias. E acredita-se, pensa-se que essa recepção, o rei ele estava para fazer ele estava há 3 anos, ok? Estava há 3 anos do império, quando ele deu esse banquete. E nesses 3 anos, ao final de 3 anos, como imperador, ele queria invadir a Grécia, ok? Ele queria invadir a Grécia, ele queria fazer guerra com a Grécia, né? E anexar, obviamente, a Grécia ao seu território. Então o texto vai dizer que, segundo o texto, antes de fazer essa festa, talvez, quem sabe, ele já estava até chamando os príncipes do seu império, e tal, né, os nobres, para até festejar antes da batalha, já achando que a batalha já estava ganha, né, já achando que já seria vitorioso nessa empreitada. Talvez para animar o coração daqueles homens, né, e eles perceberem que seria muito forte, trazer essa união, né, gente, fez como se eles fizessem uma convocação geral, né, onde estava lá presente os seus generais, uma festa que durou bastante tempo, tá? 180 dias. Então o texto vai dizer que essa festa que ele deu, segundo a história, era um preparamento, era algo que foi uma reunião política, tá, com os seus liderados, com os chefes do seu povo, para, provavelmente, ter marcado até uma data específica e tudo, para irem ao encontro, para irem guerrear contra a Grécia. Segundo a história, né, que nós sabemos da história, posteriormente ele foi realmente para a guerra, para lutar contra o Egito, e ele, na verdade, foi derrotado, ok? Ele foi derrotado, tá certo? Então,
Vamos lá então. Já falei aqui, vamos lá para o subtópico 2. Vamos lá, o que, que tem aqui no subtópico 2? Um banquete público e o outro exclusivo. O primeiro banquete que foi feito, subtópico 2. O primeiro, subtópico 2, um banquete, vai falar do banquete que teve dois banquetes, né? Banquete público e um exclusivo. O primeiro banquete foi esse, tá, gente? O primeiro banquete, é interessante notar isso aqui. Teve um banquete que foi para os príncipes, os reis, os generais, os nobres, ok? Essa primeira festa durou 6 meses, com comida arregada, vinho, bebidas, tudo livre, ok? Durou 6 meses. Ao final de 6 meses, teve outra festa, ok? Teve outra festa. Essa outra festa, e aí a festa pública. A primeira festa foi a festa exclusiva, ok? Foi um banquete exclusivo. Foi para primeira festa, durou 6 meses. Depois teve um banquete que durou 7 dias, tá, ok? 7 dias. E esse banquete durou 7 dias para o quê? Para a população, para o povo de Suzã. Só que durante esse período, quando no caso, Assuero, ele faz essa festa, esse banquete, a Rainha Esther também fez um banquete para as mulheres. Para as mulheres. Então você veja só, teve quantos banquetes? Teve quantas festas? Teve no caso assim, ó. Vamos lá? Vamos lá. Teve primeiro uma festa que durou 6 meses, ok? Depois, teve um banquete que foi para toda a população, uma festa, ou seja, uma festa de 7 dias, um banquete mais uma festa de 7 dias para toda a população. Só que o subtópico diz assim, o subtópico vai continuar. O convite da Rainha Esther. O convite à Rainha Esther. Só que o que aconteceu? Enquanto estava tendo esse banquete, né, de 7 dias, a Rainha Esther estava também oferecendo um banquete para as mulheres. Gente, vamos pensar numa coisa? Vamos lá, você, o homem na tua casa, você faz uma festa para os homens. E as mulheres nobres? E as mulheres nobres? A Rainha Esther, penso eu, vou fazer uma festa também para as mulheres. E eu, particularmente, não estou atribuindo ao texto, é uma suposição, porque o texto não vai ficar detalhando essas coisas também. Mas eu acredito que a Rainha Esther tenha feito esse banquete também para as mulheres, que ela não fez esse banquete para as mulheres sem antes falar com o rei. Obviamente o rei estava sabendo que a Rainha Esther, enquanto ele estava fazendo uma festa lá para os homens, ela fez uma recepção para as mulheres também, ok? Penso eu que ela fez uma recepção para as mulheres e as mulheres, elas participaram. Só que diz o texto o seguinte, que o rei ordenou, né, levou lá, mandou os mordomos ir lá buscarem ela, no caso eunucos, e eles foram e ela não quis entrar na presença do rei. E o porquê que ele quis chamar ela no final, né, desses banquetes? Para mostrar, o texto diz que é para mostrar a beleza da sua esposa para os seus convidados, para aquelas pessoas que talvez nunca tivessem visto ela pessoalmente. Gente, eu, particularmente, posso pensar que isso aí não foi um ato feio da parte dele. O texto fala que foi para mostrar a sua beleza. É uma síntese. Porque, imagina você, eu, por exemplo, se eu faço uma festa, etc e tal, eu quero que a minha esposa esteja presente. Se aquela festa ali é de homens, aquela coisa toda, no final da festa eu posso convidar a minha esposa, ó, vem cá, traz ela aqui, vamos trazer aqui minha esposa aqui para vocês conhecerem. Meus amigos estão indo embora, não vão conhecer minha esposa. Sim, eu acho, particularmente, que ele não foi um ato assim de, como eu vejo, várias interpretações, sabe, que eu acho muito equivocada, foi machismo dele, foi um ato egoísta, eu não vejo nada disso, sou casado, eu tenho uma esposa, eu tenho meus amigos, é muito natural que eu, obviamente, que eu queira que os meus amigos, e assim como minha esposa também, obviamente ela vai querer me apresentar para as amizades dela. E provavelmente para ele querer apresentar ela, ele gostava dela, não era só o ato da beleza. Provavelmente ele gostava dela. Provavelmente ele tinha orgulho dela. Ele vai citar aqui, no Cultura da Revista, um Heródoto, que era um grande estudioso da época, teólogo, melhor dizendo, historiador, tá? Historiador, teólogo não, historiador. Ele escreveu, viveu, foi contemporâneo, e escreveu sobre Vashti. Segundo ele, segundo Heródoto, essa rainha, ela era sanguinária. A gente vai ver, tá mais à frente aqui, falando sobre isso, dizendo que ela era astuta e sanguinária. Assim, eu respeito o historiador. Mas, assim, eu não posso também, tipo assim, dizer porque o cara era historiador, porque a pessoa, o cara não, né? O erudito, o sábio,
com todo respeito, ele era um historiador que eu também vou acreditar em tudo que ele dá crédito, a tudo que ele disse, entendeu? Porque, assim, já fica tipo assim, ele tem uma rainha sanguinária e ele aceitava o que ela fazia, assim, é bem complicado isso, assim, essa visão para mim, tá? Então é muito complicado. Existe a questão também do Paulo José, que foi um historiador judeu, onde muitas coisas, os teólogos da nossa era, de anos também, alguns acreditam e outros não. Então, assim, é o historiador. O historiador muitas vezes vai dar o que ele ouviu, a história que ele ouviu, o que ele está sabendo, e nem sabe, ele está escrevendo ali, ele nem sabe até que ponto. Então, não tem, são fontes extras bíblicas, a gente não sabe como, quem era Vasti, qual era a sua atitude, se era boa, se era má, se era sanguinária, se era perversa, se era cruel, se era isso, se era aquilo. Também não podemos fazer. Eu só estou vendo um ato aqui que nenhum dos dois erraram. Para mim, nenhum dos dois erraram. Não cometeram, melhor, erros tão grossos assim. Eu acredito que ela foi substituída porque foi a vontade de Deus mesmo. Era chegado o tempo dela, que Deus ele acende uma pessoa ao trono e tira do trono. Deus é Deus, ele faz o que ele quer e o que ele quiser. É tanto que no texto áudio da lição passada, o Mardoqueu vai dizer para Esther, então para Esther que veio se tornar rainha, né? Disse para ela, quem sabe a este tempo, quem sabe para esta causa você não chegou a este tempo, né? Para nos dar livramento. Deus não colocou você aí para nos dar livramento. E você vê que a ascensão, como a ascensão de Esther ao trono, né, foi importante. Imagina se Esther não estivesse lá no trono, né? Então, assim, foi uma ferramenta de Deus. Deus tinha outro meio de trabalhar, mas Deus trabalhou dessa forma. Eu acredito nisso. Não acredito que, como eu já falei, não acredito que a intenção dele tenha sido ruim. Acredito que ele amava a sua esposa, que ele queria apresentar a sua esposa. Queria realmente, penso que isso aí foi um baque dela não ter aparecido, realmente foi um baque profundo dentro do seu coração. Acredito muito que não era só pela questão da formosura, ele queria apresentar. Não acredito que foi um ato arrogante, machismo da parte dele também, não. Acredito que a Vasti tem os seus motivos, que a gente não vai saber, não vamos saber nunca quais pode ser o seu motivo, mas eu acredito que também não foi arrogância. Eu acredito, gente, foi o agir de Deus. Foi o agir de Deus, estava na hora dela ser substituída, né? E ela foi substituída aí, porque Deus ele faz o que ele quer. Gente, ela não foi morta, ela foi substituída, mas ela não foi morta. Ela simplesmente perdeu, ela não foi maltratada. O que ela perdeu, infelizmente, foi realmente o casamento, que já é uma grande coisa, obviamente. Perdeu o seu posto de reinado, mas assim, dentro da sua integridade física, da sua pessoa, é tanto que, de acordo com a história, quem acendeu o lugar do rei Assuero, né, depois que continuou como imperador, foi justamente o filho de Vasti. E eu tenho certeza que Assuero, ele não fez nada de agressivo, de maldade contra essa mulher. Muito pelo contrário, né, porque você vê que ele é uma pessoa totalmente sensata. Quando ela fala ela não entra na sua presença, ele poderia tomar uma decisão ali como imperador, mandar degolar ela e etc e tal, mas ele foi centrado, ele chamou os príncipes, chamou os conselheiros e perguntou, e aí, o que nós vamos fazer agora? Porque, né, foi um ato que pensado assim, que realmente desrespeitou ele, a autoridade dele, em todo o império. Ia ficar se falando, ficar se comentando sobre isso. Todo mundo ia ficar, rapaz, a rainha, eu acho que não entrou na presença do rei, o rei chamou ela, não se apresentou. E como é que ia ficar essa situação? Então era algo que ele teve que agir ali naquele momento, rápido. E ele não tomou uma decisão por si só, né? Ele chamou os conselheiros e falou, e agora, o que a gente vai fazer com essa situação? A rainha Vasti não entrou, não veio e tal, diante de todas essas autoridades, o que nós vamos fazer? Aí, os sábios da época, né, sugeriu que ele fizesse um concurso em todo o império e para se escolher uma substituta, ok? Daí foi que ela foi substituída. A gente não sabe, talvez, se o conselho fosse outro, né? Talvez fosse outra pessoa, vai lá, conversa com ela, mas ele foi uma pessoa muito sensata, muito equilibrada. Eu acho que qualquer psicólogo, que até um psicólogo seria, tem coisas que é legal mesmo, um profissional analisar, principalmente psicólogo, eu tenho certeza que eles iam conseguir dar uma interpretação bem próxima aí do que eu estou falando acerca das atitudes, concernente às atitudes desse homem, né? Vamos lá para o tópico 2. Vasti resiste à ordem do rei e é deposta. Então aqui, Vasti, ela recusa entrar na presença do rei. Como eu falei aqui, nesse subtópico, vai dizer que ela recusa, né, a entrada do rei, aí se entrar na presença do rei, e a gente não tem como saber o porquê que ela não quis entrar. Ela teve os seus motivos. Eu acredito, particularmente, que o motivo foi espiritual. Deus tinha um plano e fazia parte desse plano que ela fosse deposta e Ruth ascendesse em seu lugar. Ok? Eu tenho um exemplo mesmo que eu tenho para contar. Certa vez, isso já aconteceu comigo, gente. Lembrei agora. Certa vez, eu tive um embate com um certo líder e eu chamei a atenção dele. Eu falei, rapaz, você é seguidor de pastor? Eu não sou seguidor de pastor, não, cara. A gente está deixando de fazer visita aí para quem está precisando, para estar andando pastor para cima e para baixo. E aquele rapaz, não, que não sei o quê. Quando foi à noite, eu sonhei. É aquela pessoa entregando, eu era o segundo homem naquela liderança, e eu sonhei que ele, um sonho assim, tipo, era como se fosse uma imagem mesmo. Ele entregando o cargo de liderança e eu assumindo. E foi o que aconteceu, tá?
Então eu vi realmente ali que foi a mão de Deus. E quando o pastor falou com ele, e ele foi assim, tipo, com medo, uma coisa estranha, subiu lá no púlpito e, pastor, eu não quero mais liderar, não, entregou a liderança. Aí o pastor, de imediato, já assumi. Assumi e, graças a Deus, desempenhei um grande papel ali, pela misericórdia de Deus, naquela liderança, e foi uma maravilha, ok? Então aqui vai dizer outro fato importante aqui, aqui existe, o texto aqui nessa subtópico 1, vai dizer que existe várias interpretações, existe várias versões, e muitas versões absurdas. Eu já falei, não se deve sobre essa causa, é completamente errado. E acontece muito a exegese. Exegese está aqui dizendo, né, que é a questão de você atribuir, né, ao texto que ele não está falando. Muitas vezes na mensagem você está pregando, você está falando sobre um texto, ou você está ensinando. Você pode até falar, entre aspas, que deve até ser evitado, na verdade, né? Você pode até dizer, gente, eu suponho, é uma hipótese. Não é bem legal, não, mas no máximo que você deve fazer isso. Por que não é legal? Porque às vezes você está falando uma hipótese e a pessoa já leva aquilo como se fosse uma verdade. Isso aí pode acarretar de uma interpretação que Deus não quer. Deus não quer que você interprete a coisa errada, nem que ensine errado, para não viver errado. Então, as coisas têm que ser corretas. Ó, tem que ser limitado. A Bíblia fala só isso aqui e acabou. Nós não devemos ultrapassar o que a Bíblia fala, ok? Então a gente vê muito isso em pregação, várias pessoas que ficam enfeitando o pavão, sabe? Coisas que não existem, que não estava nem... Aí é complicado. Vamos lá. Então, o subtópico 2 vai dizer a aplicação da festa. Ó, subtópico 2, aplicação da festa. A Suela estava de fato sob influência do vinho quando ordenou que Vaste, a vinda de Vaste. Gente, ele estava sob a influência do vinho? Claro que estava. Mas isso não quer dizer que ele estava desequilibrado. Eu, por exemplo, eu comecei a beber quando eu era adolescente ainda, mas eu parei de beber na minha adolescência. Mas eu me lembro que eu bebia e eu não ficava uma pessoa desequilibrada, não, muito pelo contrário, ok? Agora, a gente não pode saber até que ponto ele estava sob influência do álcool, porque isso não quer dizer que ele estava embriagado. Isso quer dizer, obviamente, que ele tinha bebido. Agora, quando você fala sobre, é perigoso você falar, como a gente está falando aqui, sobre a influência do álcool, porque dá a entender de que o álcool foi quem influenciou ele a chamar a rainha, né, para apresentar aos seus convidados. Eu, como eu falei, eu particularmente não acredito nada disso. Acredito que ele amava a sua esposa, acredito que isso era uma coisa, como eu já até dei o exemplo aqui, que eu gostaria disso. Eu estou fazendo uma festa, não vou chamar minha esposa para as pessoas conhecerem, minha família, ué, por que não? Então, assim, é bem complicado. Então, aqui vai dizer exatamente isso. Então, tinha as festas, tinha os seus generais, tá? Então, a duração da festa, ela durou 7 dias, né, como a gente já falou, está falando sobre isso aqui. E depois de 7 dias, foi chamada para se apresentar e ela não se apresentou. E esse ato teve consequência. Qual foi a consequência, gente? Todos os nossos atos e nossas ações têm consequências. Às vezes é uma consequência suave, outras vezes é uma consequência mais pesada, outra vez é uma consequência mais danosa. Muito cuidado com seus atos, com as suas palavras, porque tudo quanto nós fazemos pode ter uma drástica consequência. Imagina a Esther. Ela pensou, tipo assim, não vou comparecer. Mas você acha que Esther, ela tinha noção do peso dessa atitude, que ela poderia ser deposta? E tem muitas situações que neguinho perde o emprego porque falam palavras impensadas. No momento não pesaram suas palavras, perde amizade, perde emprego, perde casamento, perde família, por causa de atos impensados. Essa mulher aqui, vamos trazer por esse lado, ok? Ela perdeu o império, perdeu de ser rainha, perdeu o posto de rainha, por uma atitude tão simples, tá? Eu estou tirando agora o lado espiritual, estou olhando só o lado humano, porque isso acontece, tá? Isso acontece. Eu não quero que você, agora, de repente, eu fiz aquilo e perdi o emprego. Nossa, não, mas foi porque assim como a rainha Esther. Não, é diferente, ok? É diferente. Eu vou agora pelo lado racional e um lado que acontece. Onde Deus não está na causa. Eu vejo muito isso. Pessoas que perdem emprego porque tomam atos, ações, atitudes e palavras impensadas. E, infelizmente, a Bíblia chama Provérbios, ele é provérbio, livro de Provérbios, Provérbios de Salomão, que você vai ver quem é essa pessoa, como ela é chamada. É chamada de tolo. Existe a pessoa sábia e existe a pessoa tola. E essas são pessoas tolas, que tomam atitudes, tomam ações, tomam palavras, sem conseguir, que tem um peso terrível na vida delas, mas elas não sabem e acabam tomando essas atitudes e acabam perdendo muitas posições. Gente, esse tópico aqui, esse tópico de número 3, do tópico 2, subtópico 3, é muito interessante, a sentença de Vaste, né? E aqui vai dizer que, nesse texto aqui, que na verdade, quando a Vaste ela foi deposta, não foi porque o rei quis, não foi algo que partiu do seu coração. Você vê que, primeiramente, ele chamou os conselheiros, e teve, no caso, um homem chamado Memucan, que era um conselheiro, um dos principais, talvez, e que aconselhou ele a tirar ela do trono, tirar ela da liderança, abaixo da liderança. Você vê que os reinos, todos os reinos, você percebe que existe um grupo de conselheiros do rei, né, que está sempre ali conversando. São as pessoas mais sábias e mais inteligentes, obviamente, do reino,
que são escolhidas ali para ser os conselheiros do rei, pessoas que são dotadas de sabedoria, não é simplesmente um amigo, um colega, né? Você vê que, por exemplo, Aitofel, né? Aitofel foi um líder, foi um conselheiro de Davi. Depois, para Davi, que é um homem super inteligente, mega inteligente, ter conselheiro, gente, cara, e imagina o grau da sabedoria dos conselheiros, né, que Davi tinha, porque ele é um cara super inteligente, então não era qualquer um que seria, né? Então, Aitofel, ele traiu Davi, se aliou com Absalão, e era aquele que aconselhava a pessoa de Absalão, né, que se insurgiu contra o rei, contra o próprio pai. E eu cito isso também no meu livro, esse caso de Aitofel, que ele aconselha Absalão a estuprar as concubinas de Davi, do próprio pai. Para você ver o poder da influência dessas pessoas, desses conselheiros na vida do rei, né? Muitos aconselhavam para o bem, mas tinha alguns conselheiros que usavam aí do seu poder, né, para fazer o mal. Então aqui ele escutou o conselho desse sábio, do seu conselheiro de Memucã, tá? E depois retirou a Vaste da liderança. Gente, mas por que então que Assuero fez isso? Por que ele depois? Por que ele aceitou esse conselho? Porque o ato dela, gente, é um ato muito sério. O que ela fez foi um ato muito sério. Por que sério? Gente, ela era a mulher número 1 do Império. Pensa numa mulher número 1 no Império. Ela era uma mulher que era a cópia. Ela era a pessoa que era o exemplo de mulher. Então, os atos que ela fizesse ali poderia ser copiado por todas as mulheres. Então, quando ela resistiu e ela não resistiu ao pedido do rei, o medo na época era que todas as mulheres, isso aí foi um ato de desrespeito, de resistência e de respeito. Então, o medo da época era esse. E agora? Todas as mulheres do império agora vão assimilar, né, vão copiar as atitudes de Vasti, e vai ter alguns exemplos aí, vão fazer como ela fez. Então, e agora? O grande problema, surgiu um grande problema aí no império, essa atitude dela, nossa, foi uma bola de neve, porque não ficou só ali, o cara já começou a pensar no todo do império, como que as mulheres, né, iam copiar agora esse ato, né, dela. Então o texto aqui vai dizer que a liderança pressupõe responsabilidade. E é uma coisa que eu também explico no meu livro sobre o papel da liderança bíblica. A liderança tem uma liderança bíblica, gente. Então, na liderança bíblica é diferente dos outros tipos da liderança secular. A liderança, ela é instituída por Deus, por amor aos liderados. Não é porque você é líder que você é superior aos seus liderados. Você está numa posição de responsabilidade maior. Por isso diz assim, ó, liderança pressupõe muita responsabilidade. É tanto que se você falhar, se você errar, irmão, não é porque você acha que você vai deixar de ser impune. Quer saber se você é superior aos seus liderados? Cometa erros. Tá? Continue cometendo erro, continue achando que é o bambambam, que nada vai acontecer com você. Aí no final você verá. Porque Deus mostrou aqui. Até mesmo Davi, ele puniu, e a punição de Davi foi muito séria. Quando ele foi ali e matou, ele tomou a Batseba como esposa e tomou o marido dela e matou o marido dela. Então, é muito complicado, tá? A gente não vê Deus sendo complacente com o pecado, com o erro. Não. Liderança pressupõe responsabilidade. Então, cuidado com seus atos, cuidado com a sua palavra, cuidado com a sua conduta, porque um erro seu pode trazer um estrago irreversível, tá? Então, é muito complicado. É uma coisa que tem muita coisa para falar, mas não tem como discutir muito sobre isso. Mas diz o texto seguinte, que esse conselho agradou o rei Assuero. Na verdade, não é que o conselho agradou. Eu não sei como é que estava o coração do rei. Não é assim, gente. Eu creio que a gente tem que pressupor. Eu parto do ponto de que ele, de certa forma, tinha um certo sentimento por ela. Não é porque ela foi a rainha, etc e tal, que ele simplesmente... Não, é porque ela era bonita, que ele era casado com ela. Não era só isso, gente. Eu penso que existia uma coisa, um sentimento, que ela não era apenas uma boneca. Mas, assim, para ele, eu acredito que, assim, foi a atitude que ele achou mais sensata a fazer, né? Depor ela, escolher uma pessoa para estar no lugar dela e escrever cartas, né? Ele enviou cartas por todo o império, ok? Por todo o império. Por quê? Porque o que ela fez ia reverberar em todo o império ia ficar sabendo. Então, de antemão, ele já fez uma carta e enviou por todas as províncias, demonstrando que o homem deve ser o líder na sua casa e deve ser o senhor na sua casa. Ele deve cuidar da sua casa. E o texto, ele vai citar aqui, o texto de 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 4 e 5, onde cita aqui o homem que não lidera não é apto para cuidar da igreja. E esse liderar, gente, não é simplesmente liderar. Não, eu sou macho, eu sou aquele que lidera. A liderança de Deus pressupõe, primeira coisa, principal não, ela tem um princípio elementar. Elementar. Qual é esse princípio? O amor, tá? Então, tem muitos pais aí, muitos homens aí que querem ser, eu sou líder, eu sou macho, eu sou homem. Filho, mas se você não tiver amor, você está totalmente fora. Deus falou assim, ó, João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito, olha só, o líder mundial, o governador do planeta,
ele lidera com amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Simples assim. Todas as atitudes de Deus em relação à humanidade foi movida com o quê? De acordo com esse texto. Pelo amor. Ok? Efésios capítulo 5, versículo 22 em diante, dá uma lida também que vai demonstrar que a liderança do lar pressupõe, tem um princípio elementar também. Vai demonstrar que o princípio elementar de uma liderança, de fato, é esse sentimento, é o amor, ok? Vamos lá, tópico 3 para a gente terminar. Vamos ver se a gente termina aqui o mais rápido possível. Vamos lá. Esther. Tópico 3, Esther, a judia se torna rainha em terra estranha. Esse subtópico, aqui o subtópico 1 do tópico 3, o subtópico 1 diz 4 anos depois. Interessante isso, né? 4 anos depois. Mas por que esse subtópico vai dizer... Por que esse subtópico 4 anos depois? Porque vai dizer o seguinte, que na verdade, depois que o... Não foi assim, depois que o rei toma essa decisão, né, de tirar Vasti e substituir Vasti, segundo o texto, não aconteceu logo em seguida isso não, tá? Não aconteceu. Essa substituição levou 4 anos, ok? Levou 4 anos. O que aconteceu? O texto vai dizer que, segundo o consenso, diz o texto que existe um consenso entre os estudiosos, que a substituição, tá? E a substituição de Vasti somente ocorreu após a frustrada campanha militar que Assuero fez contra a Grécia. 4 anos após. Ou seja, eu fiz até listei aqui alguns anos para a gente entender melhor. Primeiro, 486 foi o ano que Assuero assumiu o Império, ok? 486 ou 483. 486. 483, 3 anos depois, eu já falei sobre isso, como imperador, ele fez a festa. Por quê? Essa festa durou meio ano, gente. 6 meses de festa. Qual era o intuito? Estavam lá seus generais, seus nobres, etc. Para quê? Para se prepararem para uma investida contra a Grécia, ok? Só que em 480, é o que está registrado aqui, foi o ano que ele voltou frustrado para casa, porque ele investiu, né, fez guerra contra os gregos e perdeu, ok? E somente em 479 foi que ele se casou com a Vasti, ok? Então você vê aqui 483, não é isso? Foi o ano da festa. E 479 seria o ano do casamento. Assim, há um contraste sobre aqui nessa lição, porque na lição passada, segundo a lição passada, ela teria casado em 483, correto? O casamento teria ocorrido em 473. E logo depois, 10 anos depois, 473, teria sido o ano onde Deus tinha dado vitória e instituíram a festa de Purim, ok? Agora, se aqui estiver correto, e ela tenha casado em 479, eu botei aqui 78, 79, gente, isso significa que ela viveu muito pouco tempo de casada. Se ela na época ela casou com 16 para 17 anos, que provavelmente tenha sido isso aí, ou menos, 15, 16, 17 anos, o tempo em que Vasti se tornou rainha, se ela viveu, ela se tornou viúva mais ou menos aos 30 anos de idade. Pelo menos, aos 30 anos de idade ela já estava viúva. E eu não sei até que ponto isso foi bom para ela se tornar rainha, sabe? Porque uma vez que ela veio a se tornar a rainha desse império, ela ficou viúva também muito cedo. E uma vez que ela ficou viúva, que eu saiba, essas mulheres elas não podem casar com mais ninguém. Geralmente essas mulheres elas vão ficar aí, como se diz, em muitos casos, né? A gente não sabe realmente o que aconteceu. Então, essa é uma hipótese, tá? Que ela tenha ficado assim, sozinha, aí daí depois da viuvez pro resto da vida, ok? Então, vamos lá. Subtópico 2. O universo da escolha. O que vai dizer aqui no caso aqui do universo da escolha? Vai mostrar que o rei, ele era uma pessoa óbvia, uma pessoa próspera, uma pessoa, obviamente, nem sei falar sobre isso, mas assim, ele poderia ter escolhido uma pessoa nobre. Mas é interessante aqui que foi diferente. Geralmente esses reis, eles escolhem o quê? Pessoas da alta nobreza também, não é isso? Mas ele fez um concurso sobre todas as províncias, né? Concurso para escolher uma substituta. É interessante isso, né? A gente queria, talvez dar uma curiosidade, queria entender, né, assim, a mentalidade dele, porque isso aqui foi uma coisa única na história, eu acredito, né? Agora, o texto vai dizer que tudo isso estava à mão de Deus. À mão de Deus, com certeza. Outro fato importante é a graça que existia na vida nessa pessoa, né? Ela é uma pessoa graciosa. O que é uma pessoa graciosa? Aquela pessoa que onde chega,
há uma graciosidade, o ambiente parece que fica mais gostoso, o ambiente parece que fica mais alegre, você sente uma empatia no ar, você tem aquela atração pelaquela pessoa no sentido de conversar, de saber quem é, tem algo especial naquela pessoa que te atrai. E existia uma pessoa lá, o Haggai, né, que era o mordomo, e foi uma pessoa também diferenciada, que sentiu isso, sentiu que ela era uma jovem especial, e deu todo cuidado, toda atenção, assim, para essa jovem. Então teve peculiaridade ali, principalmente a partir da Esther, ela tem suas qualidades, com certeza, como pessoa, o texto a princípio vai destacar como a da sua humildade, e no subtópico 3, que diz a obediência de Esther, vai destacar justamente isso, ela obedeceu Mardoqueu, sabe? Ela obedeceu a liderança, ela liderou, ela obedeceu aquele que criou ela, né? Que apesar do texto diz que ela era primo, né? Que os dois eram primos, outras versões vai dizer que ela era sobrinha dele, mas enfim, ele era uma pessoa mais velha, uma pessoa responsável por ela, e ela obedeceu, né? Ela obedeceu. E esse vai destacar esse papel da obediência dela como um dos fatores fundamentais para ela chegar onde chegou. Teve o papel dele, Mardoqueu, que foi uma pessoa muito sensata, que criou, que tem assim, que podemos atribuir muita coisa boa a ele, porque ele cuidou ela com todo carinho, educou ela. Certamente, se ela fosse uma pessoa escrachada, uma pessoa mal educada, obviamente que o palácio não é habitado por qualquer um, tem que ter um comportamento, tem toda uma postura nisso, está dentro do palácio. Então ela, e tem muita gente assim, gente, que é criada dentro de comunidade muitas vezes, que é criada, não teve nem exemplo muitas vezes dos pais, mas aquela pessoa sensata, aquela pessoa educada, aquela pessoa centrada, aquela pessoa que sabe entrar, sabe sair, desde o texto sagrado. Davi, ele entrava e saía da presença do rei. O que é isso? É o comportamento dele. Saul tirava o chapéu, rapaz. Com certeza, tirava o chapéu. Era uma pessoa que sabe entrar, sabe sair. Né? Destilava amor, tinha um bom comportamento. Assim era essa jovem. Ela sabia entrar e ela sabia sair. Infelizmente, quantas vezes a gente pessoas cristãs que são pessoas em tronos, desafloradas, pessoas intrometidas, pessoas que não sabem entrar nem sabem sair, entram e saem de qualquer maneira, falam o que quer, diz o que quer, mau comportamento, mais atitude, uma coisa horrível. Às vezes, gente, tem coisa que a gente não precisa ser educado, não. Se eu dependesse da educação dos meus pais, eu estava lascado. Porque meus pais, eles são pessoas que não sabem educar. Meus pais. O meu pai, ele é uma pessoa super educada. Mas ele não foi uma pessoa que teve os pais, né, assim, de uma família nobre, e vai educar, meu filho, senta aqui, você vai ter assim, assim, assado e tal, tal, não. Mas a gente tem a mente, tem o cérebro. Gente, nós que somos cristãos, o nosso modelo aqui, a nossa regra de andar, de comportamento, de vida, de casamento, de família, de relacionamento, tudo está aqui, ó. Ainda temos o Espírito Santo. Então é muito importante essa questão. E muitas pessoas que querem assumir um posto de liderança, querem assumir um papel, querem isso, querem aquilo, não tem condição nenhuma, porque não tem porte, porque não tem comportamento, porque são pessoas mal educadas, pessoas maldizentes, pessoas eufóricas, pessoas descontroladas, pessoas que não dão exemplo nenhum, diferentemente de Esther. Infelizmente, eu sei que muitas pessoas que vão ler essa lição hoje, vai ter exemplo aqui como Esther, mas não é exemplo nenhum. Ela está muito longe, ou ele está muito longe de ser uma pessoa para se comparar com Esther. Apesar de ser uma pessoa que veio de uma linhagem, né, de uma família simples, humilde, mas tinha um comportamento de nobres. Isso aí, no bom sentido. Então, agradeço a todos. Que a paz do Senhor Jesus Cristo seja com você, com a sua família. Em nome de Jesus, amém.